Eu quero falar nesta manhã sobre o nosso testemunho cristão. Qual deve ser a nossa atitude? Qual deve ser a nossa atitude para com Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Senhor e nosso Salvador? Mas também, qual deve ser a nossa atitude para com este mundo, onde eu e você vivemos e do qual nós usufruímos? O filho pródigo, na parábola de Lucas capítulo 15, ele literalmente abandonou o pai daquela parábola que simbolizava o próprio Deus, e ele deixou tudo e foi para uma terra distante, para uma terra longínqua, e lá ele desperdiçou todos os seus bens, ele gastou tudo que tinha e tudo que ele era na devassidão do pecado, aproveitando a vida que ele tinha, se divertindo com os seus amigos e se divertindo com o dinheiro que era do pai. Mas quando tudo acabou, seus amigos também o deixaram, seus amigos também o abandonaram, e ele precisou comer comida de porcos e trabalhar entre os porcos. É exatamente assim que esse mundo nos trata. Sempre vamos encontrar amigos, pessoas que queiram se divertir conosco, beber, se embriagar, se prostituir. Mas quando mais precisamos de ajuda, essas pessoas fogem de nós, assim como fugiram do filho pródigo. Todos os anos, a agência bancária onde eu trabalhava realizava um encontro de confraternização entre os funcionários. Mas parecia mais um encontro de libertinagem. As pessoas se encontravam de manhã e elas começavam a beber e não paravam de beber até o final do dia. Num determinado encontro, um dos funcionários bebeu e bebeu e bebeu, e no final do dia ele pegou a moto para ir para casa. Ninguém para impedi-lo, ninguém para oferecer levá-lo para casa, lhe dar carona, ninguém para pensar no bem-estar daquele rapaz. Ele nunca chegou em casa. No meio do caminho, ele sofreu um acidente e veio a morrer. Se for assim, então, que o mundo nos trata, como que eu e você deveríamos tratar este mundo? O apóstolo Paulo, ele teve um discípulo que o abandonou por causa deste mundo. O nome dele era Demas. Veja em Colossenses 4,14, Paulo menciona, meus amados, o nome de Demas, ao lado do nome de Lucas. Ele disse: saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Esse Demas, ele foi equacionado ao lado de Lucas, o médico particular do apóstolo Paulo. Em Filipenses 1,24, Demas é mencionado como um dos cooperadores do Evangelho. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então você diria, Demas era um grande homem de Deus. Mas em 2 Timóteo 4,10, Paulo diz que este Demas se tornou um desertor, porque Demas me desamparou amando o presente século, e foi para Tessalônica. E a palavra século significa sistema de mundo. Demas amou o sistema de mundo ao invés da obra de Deus. Você também precisa, nesta manhã, fazer uma pequena escolha entre Deus e o mundo. Em outras palavras, qual deve ser a sua atitude para com Jesus Cristo e para com o mundo? Entre os versos 1 e 2, Pedro mostra, primeiro, a atitude de Jesus para conosco. Olha só, irmãos, o que Jesus Cristo fez para merecer a nossa fidelidade. O que ele fez? Eu sou daquele que morreu por mim lá na cruz. Pedro diz, primeiro, ele sofreu por nós na carne. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne,
armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Na carne, irmãos, significa que Jesus Cristo, ele deixou a sua glória divina, ele se encarnou em um vaso humano, ele se tornou um bebezinho comum, uma criança de carne e osso, sangue nas veias, para sofrer todas as consequências, para sofrer todos os efeitos que o pecado causa na minha vida e na sua vida também. Ele sentiu dor, ele sentiu tristeza, ele sentiu solidão, ele sentiu perseguição, ele sentiu fome, ele sentiu sede. Agora, o que isso significa? Significa que ele, Deus, nunca havia passado por isso antes, mas ele decidiu de livre e espontânea vontade sofrer, padecer na carne o que eu e você padecemos, o que eu e você já passamos e ainda havemos de passar. Daniel Webster, ele é o pai do dicionário da língua inglesa, ele era político, ele era literário, ele era intelectual, e ele fazia parte da política norte-americana. Certo dia, eles estavam reunidos, todos os intelectuais, todos os literários estavam reunidos. E durante aquela festa, alguém começou a zombar do cristianismo. Alguém começou a jogar lama em cima do cristianismo e dizer que era um absurdo acreditar na encarnação divina, na morte e ressurreição de Deus. Mas Daniel Webster, apesar de intelectual, ele era um homem devoto a Deus, e ele defendeu a sua fé naquele dia, ele defendeu a sua crença na divindade de Cristo, ele defendeu a sua crença no sangue que Jesus derramou por nós no Calvário. E aí um dos intelectuais disse: mas Webster, como que você pode compreender, como que você pode entender que Jesus Cristo, Deus, podia tornar-se homem ao mesmo tempo? E imediatamente Webster disse: é por isso mesmo que ele é Deus, porque eu não posso compreender. Se eu pudesse compreender, ele seria como um de nós. Jesus é maior do que eu possa compreender. Jesus é sobrenatural. Diz uma lenda, e é apenas uma lenda, irmãos, mas diz uma lenda que a árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal, que estava no jardim do Éden, quando Adão morreu, Sete, que era um dos seus filhos, foi aos anjos que guardavam a porta do paraíso e pediu um pedaço de galho daquela árvore. Os anjos concederam o seu pedido e Sete plantou aquele galho justamente no lugar onde Adão havia sido enterrado, chamado de Gólgota, ou lugar da caveira. E através dos séculos, através dos anos, a madeira daquela árvore foi usada para fazer a arca do concerto, e até aquele poste que segurou a serpente de bronze no deserto. Finalmente, depois de velha e muito dura, aquela árvore foi usada para fazer a cruz onde Jesus Cristo pagou por todos os nossos pecados. Olha, isso é apenas uma lenda, mas o fato que Jesus Cristo morreu por nós, pagou pelos nossos pecados, sofreu na carne o nosso julgamento, é uma verdade absoluta, e essa verdade agora precisa fazer parte da nossa vida. Essa verdade de que Cristo realmente pagou pelos nossos pecados, e Ele foi nosso substituto na cruz do Calvário, precisa agora fazer parte da nossa vida. Pedro disse que Ele sofreu por nós na carne. E Pedro diz que devemos nos armar com este pensamento. A nossa vitória depende deste pensamento, de que Jesus Cristo realmente foi nosso substituto na cruz do Calvário. Agora Ele exige diferença entre o salvo e o perdido, entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Veja o verso 2.
para que no tempo que vos resta na carne, diga a verdade, quanto tempo ainda te resta na carne? Quanto tempo de vida você acha que ainda tem? As pessoas não devem ficar pensando na morte, mas também não deveriam ficar pensando que vão viver para sempre, amém, irmãos? Porque isso não é verdade. Quanto tempo ainda nos resta na carne? Não vivais mais segundo os desejos dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então nós não sabemos quanto tempo ainda nos resta na carne, mas não devemos ficar cumprindo o nosso desejo, a nossa vontade, chamada aqui de concupiscência, mas sim a vontade de Deus. No verso 3, Pedro dá uma lista de 6 práticas pecaminosas, que não precisam, que não deveriam mais fazer parte da nossa vida. Ele diz, porque é bastante que no tempo passado, quando nós ainda não éramos salvos, fizéssemos a vontade dos homens, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Observe que esses 6 pecados podem ser divididos em 3 categorias: imoralidade, embriaguez ou idolatria. E Pedro agora diz que esses pecados não deveriam mais fazer parte da nossa vida. Sabe, irmãos, desses 3 pecados, embriaguez, imoralidade, idolatria, sabe qual é o mais comum e tem sido mais comum no meio do povo de Deus? Não é embriaguez, porque a pessoa embriagada, ela é prontamente percebida. Eu acho que não é nem imoralidade, graças a Deus. Há crentes que caem na imoralidade, mas graças a Deus não é e não deveria ser um pecado comum entre nós. O pecado mais comum entre nós é o da idolatria. É o da idolatria. Eu acho que há mais idolatria no meio evangélico do que no meio católico. O que é idolatria? É tudo aquilo que eu e você consideramos mais importantes, mais sagrados do que Deus. É tudo aquilo que nós amamos mais do que a Deus. E acreditem ou não, nossos filhos são objetos de idolatria. Nosso conforto pessoal é objeto de idolatria. Nossas roupas, nossos amigos, nossos prazeres, nosso entretenimento são objetos de idolatria. Nossos desejos, nossa vontade própria tem sido objeto de idolatria. E Pedro está nos dizendo que nós não deveríamos mais viver para fazer a nossa vontade, mas agora nós vivemos para fazer a vontade de Deus. Isso não é fácil, mas é o que a Bíblia pede de nós. Eu acredito piamente que nesta manhã, se fizéssemos a nossa vontade, a maioria de nós não estaria aqui. Eu acredito piamente que se fizéssemos a nossa vontade, casamentos aqui estariam desmoronados. Se fizéssemos a nossa vontade, amizades seriam quebradas, amizades seriam destruídas. Mas nós não vivemos mais para a nossa vontade, vivemos para a vontade de Deus. Ele exige diferença entre o salvo e o perdido. E a maior diferença entre nós e os que não são salvos é que nós vivemos, irmão Paulo, para fazer a vontade de Deus. Esta é a marca do verdadeiro cristianismo. É a vontade de Deus. Certo pregador, quando ele era criança, ele queria sempre ajudar a mamãe a colocar pão sobre a mesa. E ele perguntava: mãe, eu posso colocar o pão sobre a mesa? E a mãe sempre respondia: pode, desde que suas mãos estejam limpas. Pode, desde que suas mãos estejam limpas. Anos mais tarde, ele foi chamado para o santo ministério. Ele foi chamado para pregar a palavra de Deus, para levar as boas novas do Evangelho. E a partir do momento que ele se tornou homem de Deus, aquelas palavras de sua mãe, ainda ecoavam
nos seus ouvidos: meu filho, as suas mãos estão limpas? Muito mais agora, porque ele estava levando o pão da vida. Amém, irmãos? Ele estava levando o pão de Deus. E Isaías 52:11 diz: purificai-vos, os que levais os vasos do Senhor. Todos nós aqui devemos nos purificar desses pecados, porque nós levamos, nós carregamos, nós transportamos os vasos do Senhor. Agora ele exige diferença entre nós e entre aqueles que não o servem. Então essa é a atitude de Jesus para conosco. Ele sofreu, ele padeceu, ele morreu pelos nossos pecados. E agora ele simplesmente exige diferença entre nós e os que não servem a Deus. Mas vejamos, em segundo lugar, a atitude do mundo para conosco. Como que o mundo nos trata? Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Pedro diz que, primeiro, o mundo nos acha estranhos, esquisitos, alienígenas. E acham estranho, e a palavra estranho aqui significa esquisito, algo que choca. Você já viu assim algo estranho que chocasse à primeira vista? E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Em outras palavras, eles ficam chocados com o nosso testemunho. Isso não acontece com a nossa própria família, nossos familiares. Eles acham esquisito que nós não sejamos como eles. Um dos jovens de nossa igreja foi perseguido, foi satirizado, porque decidiu se manter puro até o dia do seu casamento. Seus familiares, seus amigos diziam que ele estava desperdiçando a vida, que ele estava sendo louco, que ele estava sendo um bobo. Mas não fica só nisso, não. Além de nos achar estranhos, ouça, jovens, o mundo também blasfema de nós, fala mal de nós. A palavra blasfemar significa caluniar. O que eles falam de nós, na maioria das vezes, é mentira. É mentira. Eu me lembro, alguns anos atrás, quando eu trabalhava para um banco, nós fazíamos a compensação todos os dias, fechávamos a compensação todos os dias, nós éramos em 10, talvez 12 pessoas. E eu não sabia, mas sempre que havia um erro naquela repartição, o chefe da seção me caluniava no relatório, me culpava pelo erro no relatório, mas eu não sabia disso. O gerente administrativo da agência, percebendo que eu era sempre responsabilizado pelos erros, mas observando o meu testemunho, observando o meu procedimento, achou que havia algo de errado. Então ele colocou um espião na nossa seção. Ele enviou um espião sem que ninguém soubesse. E aquele espião ficou ali várias semanas, mais de um mês. E então a verdade foi descoberta. Eles estavam me perseguindo, eles estavam tentando me prejudicar. E em menos de um ano, 90% daquelas pessoas havia sido mandada embora. E nós continuamos ali. O mundo não só nos acha esquisitos, mas se tiver uma oportunidade, também irá nos perseguir, irá nos blasfemar e nos caluniar. Paulo profetizou, irmãos, que seria assim nos últimos dias. Os homens se tornariam falsos caluniadores. Ele disse: caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Recentemente eu fui chamado para testemunhar, para prestar relatório a respeito de um outro missionário. Eu disse para aquela pessoa: olha, há 25 anos, desde que eu entrei no ministério, eu decidi que jamais falaria mal de qualquer pessoa que seja.
Eu não vou falar mal de nenhum missionário. Se eu não tiver nada de bom para falar sobre ele, de mal também eu não vou falar. Você chamou a pessoa errada para receber um relatório. Eu não tenho nenhuma obrigação de falar mal de alguém, amém, irmãos? Eu não quero fazer parte dos caluniadores dos últimos dias, dos falsificadores de notícia dos últimos dias. Você se lembra, alguns anos atrás, 2 redes de televisão do nosso Brasil travaram uma guerra mesquinha, e aquela guerra afetou tanto a igreja católica quanto o meio evangélico. Um pastor, um pseudo-pastor, chutou uma imagem sagrada da igreja católica em pleno ar. E uma das emissoras de televisão, para se vingar, produziu uma cena de imoralidade, de prostituição, ao redor de uma Bíblia. Porque a Bíblia é o maior objeto sagrado dos evangélicos. Amém, irmãos? E com isso, o nosso país ficou dividido. E todas as igrejas, independente de denominação, foram tratadas da mesma forma. E colocadas todas dentro de um mesmo barco. Mas foi um tempo de perseguição, foi um tempo de divisão, mas foi um tempo também de provação, e foi um tempo de purificação. Paulo disse, porque haverá homens assim, amantes de si mesmo. Olha, a Bíblia diz que eu devo amar o meu irmão como a mim mesmo, mas com licença, eu me amo muito mais. Por quê? Porque eu faço parte dessa geração que é pura aos seus próprios olhos. Homens amantes de quem? De si mesmo. Você não para mais para pensar na esposa? Você não para mais para pensar no marido? Você não para mais para pensar nos filhos? E nem nas pessoas ao nosso redor? Por isso que eu disse, o maior pecado hoje em dia é o da idolatria. E idolatria é tudo aquilo que vem antes de Deus. E o eu é o maior ídolo que existe. Homens amantes de si mesmos, avarentos, mãos fechadas, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Veja só como o mundo nos trata. Primeiro acha que nós somos esquisitos. Fala mal de nós. Por outro lado, Jesus Cristo padeceu na carne, sofreu por nós, pagou pelos nossos pecados. De que lado nós vamos ficar? Portanto, qual deve ser a nossa atitude nesta manhã, para com Jesus Cristo e para com o mundo? Veja em terceiro lugar, a atitude do crente. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Primeiro, para com Jesus. Pedro disse, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Por que mortos? Porque muitas pessoas desde a ressurreição já morreram, mas elas ainda serão julgadas no tribunal de Cristo. Elas eram salvas e elas ainda hão de ser julgadas no tribunal de Cristo. E nós que estamos vivos também seremos julgados. Ou seja, um dia todos nós vamos dar conta ao que está preparado. Por isso eu digo, precisamos ser fiéis a Jesus Cristo e não a este mundo. Olha, devemos ter a atitude que Paulo teve em Gálatas 6,14. Ele disse, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Neste sentido, eu gosto muito do testemunho de Martinho Lutero. Talvez eu não goste de tudo que Martinho Lutero fez, mas eu tenho que reconhecer, ele foi um grande homem de Deus.
Martinho Lutero, João Henrique, ele não tinha tempo para se gloriar. A cada vitória que Deus lhe concedia, e eram vitórias enormes, ele sofria uma derrota. Ele não tinha tempo para festejar, ele não tinha tempo para se gloriar, ele não tinha tempo para contar vantagem. Porque a cada vitória havia uma ou duas derrotas. Ele vivia constantemente debaixo da impressão de que ele estava sempre devendo a Deus. Eu acho que sou assim também. Eu nunca me vejo realmente tendo tempo para pensar em tudo que Deus tem nos dado, em tudo que temos construído. Mas eu sempre penso no que está faltando, no que ainda precisa ser feito e como poderia ter sido feito melhor. E eu creio que é sobre isso que Paulo está falando. Olha, nós não temos direito de nos gloriarmos de nada, nem do diploma universitário, nem do saldo bancário e nem dos bons resultados que obtivemos no último exame físico. Porque todas essas coisas são tão passageiras, são tão frágeis e tão fáceis de serem perdidas. Mas se vamos nos gloriar na cruz do Senhor Jesus Cristo. Porque foi ali que Ele pagou por todos os nossos pecados. Foi ali que Ele nos deu a salvação e a vida eterna. E tudo mais vai passar. Mas o que Ele fez por nós é o que garante a nossa eternidade. Muito cuidado com as glórias deste mundo. Porque elas são passageiras. Elas são muito frágeis. Jesus foi humilhado na presença do Sinédrio, Pilatos o governador, Herodes o rei, bateram nele, cuspiram nele, enfiaram uma coroa de espinho sobre a sua cabeça e ainda disseram: diga-nos quem foi o que te bateu, rei dos judeus. Ele sofreu vergonha, os soldados dividiram as suas roupas, ele ficou despido aos olhos de crianças, mulheres e homens. Ele foi desprezado. Isaías disse, ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. E agora, olha a promessa da palavra de Deus. Todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão, diga alguém. Alguém me perguntou recentemente, pastor, é normal, uma vez que a gente se decide por Cristo, começar a sofrer provações, começar a sofrer perseguições? E eu disse, mais do que normal. Aliás, aquele crente cuja vida está, digamos assim, indo a todo vapor, vento e popa, sem nenhum problema, abra os olhos. Abra os olhos. Porque a Bíblia garante, quem deseja realmente viver por Jesus, será perseguido. Eu não sou masoquista, eu não quero sofrer, mas se eu não estou sendo perseguido, ou pelo inimigo, ou por pessoas, alguma coisa está errada. Nós sempre vamos enfrentar oposição, quando decidimos colocar Deus em primeiro lugar. Amém, irmãos? Sempre vamos encontrar oposição. É bíblico. Assim que irmão Kiko, fecha a porta lá, por favor. Assim que eu cheguei a Goiânia, eu fui tentar uma vaga de professor numa das melhores escolas. E nós tínhamos que passar por 3 etapas de classificação. Eu passei pelas 3. E no dia que eu fui chamado para entrevista com a comissão da escola, eu cheguei alguns minutos mais cedo e, como eu sempre faço, eu entrego folhetos. E, coincidência ou não, foi exatamente este folheto, Salve Seguro. Eu cheguei mais cedo na escola e entreguei esse folheto para os professores e outros funcionários que havia lá no dia. E um dos membros da comissão me viu fazendo isso. E na hora da reunião, na entrevista, ele me perguntou,
se eu fosse aceito como professor, se eu continuaria entregando folhetos da minha igreja. Eu disse, não, se for contra alguma regra da escola, claro que eu obedeceria às regras da escola. Aí me perguntaram, mas você entregaria lá fora? Eu disse, com certeza. Mas por que você tem que entregar esses folhetos para as pessoas? Eu respondi, porque na minha vida Jesus Cristo vem em primeiro lugar e a profissão em segundo lugar. Amém, irmãos? Conclusão, eu não fui aceito. Eu não fui aceito. Alguns anos mais tarde, sem se lembrar do ocorrido, o dono da escola visitou a nossa igreja. Foi durante uma das conferências com o próprio Dr. Roger Peterson. E ele elogiou a nossa igreja, mas ele não se lembrava daquele candidato que eles haviam rejeitado anos antes, por causa de sua fé. Veja 1 Pedro 4, agora 15 e 16. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. Então Pedro está dizendo, olha, eu não quero que você sofra por própria culpa, por causa dos seus próprios pecados. Mas se padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nesta parte. Amém, irmãos? Se padece como cristão, não se envergonhe. Agora, qual deve ser a minha atitude para com o mundo? Veja 1 João 2, 15 a 16. Lá diz assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para... Olha só, irmãos, permanece para sempre. A palavra mundo aqui significa sistema. Claro que nós temos que amar as pessoas, mas não o que elas estão fazendo. Amar as pessoas, mas não o seu sistema de vida. É o que João está nos ensinando. Você se lembra da Olimpíadas de 95? Eu tive a oportunidade de assistir ao vivo, lá dentro do estádio, o jogo da seleção brasileira contra a seleção de Portugal, na cidade de Atenas. Alguém me deu o bilhete e eu pude assistir ao jogo. Eu estava com muita saudade do Brasil, eu já estava nos Estados Unidos há alguns meses. E quando eu entrei naquele estádio, eu só vi brasileiros. E eu me senti em casa, né? No meio do meu povo. Aí o jogo começou, eu reparei que era cerveja daqui, era cerveja dali, e os brasileiros começaram a xingar. E falar palavrões que nem eu mesmo conhecia. E de repente eu me senti, literalmente, numa arena de demônios. Eu me senti oprimido dentro daquele estádio. Eu me senti um peixe fora d'água. Ao meu redor, só ódio, só blasfêmia, só palavrões, só coisas ruins, saindo da alma, do espírito, da boca daquelas pessoas, porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Eu não suportei ficar lá dentro. Desde então, eu nunca mais fui a um estádio de futebol. Não estou dizendo que é pecado, eu estou dizendo que eu nunca mais senti o desejo de ir a um estádio de futebol. 1 Pedro 3,19 diz que Jesus Cristo desceu ao inferno, quando? Provavelmente quando ele ficou 3 dias no túmulo. Durante aquele período ele desceu ao inferno, e o que ele fez dentro do inferno? Ele pregou o evangelho para os espíritos que estavam em prisão. Não que aqueles
homens e mulheres pudessem do inferno receberem a salvação, mas é porque o evangelho tem que ser pregado a todos os homens. E Jesus desceu até o inferno para pregar o evangelho. Por quê? Porque este é o maior gesto de amor que existe. Quando pregamos a mensagem do evangelho para o mundo perdido. Esta deve ser a nossa atitude para com o mundo. Pregar-lhe o evangelho. É só para isso que o mundo serve. Para ouvir o evangelho. Então, nesta manhã, vivendo esse período de carnaval, qual deve ser a minha atitude para com Jesus Cristo e qual deve ser a minha atitude para com o mundo? É fácil responder quando sabemos o que um e o outro fazem por nós. Jesus padeceu na carne, em nosso lugar, e agora exige separação entre nós e o mundo. O mundo nos acha estranhos, fala mal do nosso testemunho de vida. Portanto, nós devemos ser fiéis a Jesus Cristo, amar o mundo com a pregação do Evangelho. Quantos aqui, depois que você aceitou a Cristo, já foi desprezado até mesmo por seus familiares, por causa da sua fé? Isso acontece. Isso acontece. Eu também já passei por isso. Não é gostoso, mas quando você entende a razão por detrás daquele desprezo, isso te fortalece. Isso te dá mais ânimo ainda de que você está fazendo o certo. Portanto, nós devemos ser fiéis a Jesus Cristo. Paulo disse, porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Ele também disse, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A internet, ela é uma arma que pode ser usada para o bem e para o mal. De vez em quando, não sempre, de vez em quando, eu pego um texto das palavras do pastor e eu mando para tios, para tias e para primos, através do WhatsApp mesmo. Só de vez em quando, porque eu não quero atormentá-los, eu não quero persegui-los com a minha fé. Mas de vez em quando eu mando. E oro que eles leiam. E oro que Deus de alguma maneira toque nos seus corações. Porém, quando eu tentei falar com eles, eu fui rejeitado. Eu fui desprezado. Já até me pediram para não falar mais. Quantos já passaram por isso? Já até me pediram para não falar mais. Mas, de vez em quando, eu mando um texto apropriado para eles. Por quê? Porque é minha obrigação. É minha obrigação pregar-lhes o Evangelho. É só isso que eu devo para esse mundo. O Evangelho. Eu não devo mais nada para este mundo, a não ser o Evangelho. Deste mundo eu não quero mais nada. O mundo não tem nada de bom para me dar, a não ser doenças, enfermidades, vícios, calamidades, desperdícios, separações, divisões, brigas, contendas. O mundo não tem nada de bom para nos dar. Ou você é amigo do mundo, ou você é amigo de Deus. Vamos ser amigos de Deus?